Gente, aqui é a Arlete, bibliotecária, tudo bem com vocês? E hoje, gente, eu vim dar uma dica de leitura, falar um pouquinho desse livro, tentar não dar spoiler. E o título é o Nunca Jamais. Esse aqui eu li pelo Kindle, até recomendo muito esse aparelho aqui, porque ele tem, né, você pode reunir vários livros, levar para qualquer lugar, porque ele é bem levinho, né, mas vou parar de fazer propaganda e vou falar mais sobre o livro. Ele é da autora Colleen Hoover e da Tarryn Fisher. Eu nunca tinha lido nada da Tarryn Fisher, mas eu gosto muito da Colleen Hoover. Então, às vezes, quando eu quero ler algo assim que eu tenho certeza que eu vou gostar, eu procuro livros dela, né? Eu tenho essa tendência, eu gosto de um autor e quero ler tudo que aquele autor publicou. Eu ainda não li tudo dela, mas aí eu procurando alguma coisa sobre a autora, eu me deparei com esse livro. Na verdade, são 3 livros, né? Eu Nunca Jamais, parte 1, parte 2 e parte 3. Eu acho que eles poderiam até ter condensado, né, os 3 livros em um só, porque os 3 são curtinhos, sabe? Mas é alguma questão da editora, ou as autoras preferiram assim, e tudo bem. E aqui, gente, quando eu comecei a ler o livro, eu não sabia nada do livro, nada. Só vi lá o nome da Colleen e falei, vou ler. Vi que ele também era bem avaliado no Google, tinha assim mais de 90% de aprovação. Falei assim, olha, eu acho que eu também vou gostar, e gostei mesmo. E aqui já começa a história com a Charlie, né? E até é um nome masculino e é personagem feminina, então às vezes me confundia. Mas é a Charlie, né? E depois até revela que o nome dela é Charlize. Charlie é um apelido, né? Mas todo mundo a conhece por Charlie. E aí já começa o livro assim, ela numa sala de aula, muito perdida, sem saber o que está acontecendo. Ela não lembra o nome dela, ela não lembra nada, quem é ela, nada, ela não reconhece as pessoas que estão ali, o professor, mas assim, curiosamente, ela sabe que aquilo é uma sala de aula, ela sabe que aquelas pessoas são alunos, aí o pessoal fala de uma prova, ela sabe o que é uma prova, então assim, ela esqueceu das memórias afetivas dela, de quem é ela, de quem são as pessoas, mas ela não se esqueceu de como funciona o mundo, vamos dizer assim, né? Ela sabe o que é uma chave, o que é um quadro, entende? Não é aquela como se tivesse acordado sem saber nada, nada, nada. É até curioso isso, como a gente capta informações, né, ao longo da vida e vai sabendo assim no automático. E aí aquele horário de prova acaba, né, ela não consegue fazer a prova, fica aquela coisa muito estranha, ela fica em dúvida se ela fala com o professor ou com alguma outra pessoa que ela não está reconhecendo nada, e aí ela vê alguém chamando ela de Charlie. Ela olha a carteira de motorista dela, e é uma coisa curiosa também, ela sabe o que é um documento, o que é uma carteira de motorista, e ela vê, olha, é esse mesmo, meu nome é Charlie Winewood. E aí ela vai seguindo o fluxo. Aí ela vai parar no refeitório com uma menina, com uma colega dela. E aí ela chega lá e vê que ela namora um tal de Silas. Vê que ele é namorado dela. Ela vê mais ou menos quanto dinheiro ela tem na carteira. O rapaz também age meio estranho com ela. E aí ela volta para a sala, também seguindo o fluxo. E aí, gente, essa coisa do sistema dos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. Na verdade, eu até estudei numa escola de ensino médio que era assim, cada professor tinha a sua sala, né? Era aquela sala de química, a sala de biologia, e aí ela está no refeitório, então ela tem que procurar o próximo horário dela. E aí ela acha, alguém meio que guia ela, e ela vai parar na aula certa, e depois de um tempo chega o Silas, né? Que é o namorado dela, senta do lado, mas ele também age meio estranho. E aí nisso o livro troca de capítulo. Normalmente os capítulos vão se alternando, um é narrado pela Charlie e outro é narrado pelo Silas. E a gente descobre que o Silas também está sem memória. Ele não lembra quem ele é, quem são aquelas pessoas, o que está acontecendo. E aí mostra ele indo para o banheiro do colégio, tentando assim dar uma refrescada, encontra um cara lá e o cara confronta ele. E ele nem sabe por que o cara está confrontando ele. Nesse período, né, ele já descobriu que ele é um jogador de futebol americano e ele fala assim, a gente resolve no campo, né, depois ele até vê, nossa, eu falei isso, eu nem sei se esse cara joga futebol americano, mas parece que deu certo, o cara vai embora e deixa ele em paz. E logo depois aparece a Charlie e pergunta ele assim, Silas, qual é o meu nome completo? E aí ele tenta despistar, qual é, gata? Não é porque você tá me perguntando isso? E aí ela insiste e aí ele revela que tá sem memória e ela também. Então os dois assim veem o que está acontecendo com eles, eles até se unem, e aí mais uma vez naquela coisa no automático, ele pega a chave do carro, né, dá o sinal para saber qual que é o carro dele, digita o endereço no GPS, vai para a casa dele, e aí, gente, fica aquele clima de mistério para saber o que aconteceu com eles, por que eles estão desmemoriados, em quem eles podem confiar,
qual é a relação deles, o que eles fizeram na noite anterior, né? E aí, então, assim, além desse mistério, desse suspense, né? O que vai acontecer, por que eles estão sem memória, pessoas vão surgindo ali na vida deles. Também tem aquele clima de romance, os dois descobrem assim, que se gostam muito, vê registros de cartas, de vídeo, do relacionamento deles. Eles, mesmo sem memória, um automaticamente se atrai pelo outro, né? Então, assim, é um livro que tem uma pitada assim, de vários elementos. E outra coisa muito legal é porque como ele alterna, né? Ora é a Charlie quem narra, ora é o Silas quem narra, então fica um livro que tanto meninas quanto meninos vão gostar. Claro que o livro não tem gênero, né? Mas às vezes os meninos têm tendência a gostar de um tipo de livro e as meninas uma tendência a gostar de outro tipo. Mas esse não, eu achei ele bem mesclado, assim, bem misturado, né? Porque tem a perspectiva de cada um dos personagens. É um livro que me agradou muito, recomendo muito a leitura. E então, assim, vocês conseguem encontrar esse livro com facilidade. Para mim não foi difícil. Então, fica essa dica de leitura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.